PEC do teto dos gastos, reforma trabalhista, tentativa de extinção do farmácia popular. O governo Temer parece um teatro de horrores e o último ato dessa peça parece ser agora a reforma da Previdência que ele pretende fazer votar até o final do ano. A presidenta Dilma acredita que Temer possa realizar esse plano de aprovar finalmente a reforma? Olha, eu acredito no seguinte, acho que quanto mais perto de 2018, mais o dilema que envolve o governo Temer fica mais difícil de ser solucionado. Qual é o dilema? Se ele fizer aquilo que prometeu ao mercado, a reforma da Previdência, por exemplo, e em toda a turbulência que essa reforma apresenta em relação ao direito dos trabalhadores. Se ele fizer isso, ele agrada ao mercado, mas quanto mais perto de 2018, ele mais desagrada a população. E ao desagradar a população, os nobres deputados você pode usar vários adjetivos, mas eles não são suicidas. Então, a probabilidade de uma aprovação de 308 votos, né, ela fica menor. No entanto, eu não posso te dizer o que vai acontecer, mas eu posso te dizer o que não devia acontecer. Não devia, e não é possível se admitir, que um governo que não tem a menor legitimidade, que não teve votos, se arvore a fazer uma reforma que lida diretamente com a vida das pessoas. E não é de umas pessoas, de todos os brasileiros e brasileiras que trabalharam a sua vida inteira, que lida com isso, que mexe com a vida, que mexe com o anseio das pessoas, com a sobrevivência, como é que uma família se mantém. Não é possível que isso seja feito por um governo que não tem a menor legitimidade. Essa é uma questão que tem de ser resolvida depois da eleição de 18, com um presidente legitimamente eleito, num processo amplamente democrático. Eu não acredito em hipótese alguma que o que tem ocorrido no Brasil, as ditas reformas, elas produzem boas consequências. Você veja essa contradição. Aprovar uma reforma trabalhista que precariza o trabalho, que transforma um posto de trabalho em 3, porque divide, né? Trabalha 10 horas, vai tornando cada vez o trabalho parcial, vai criando uma insegurança imensa nas pessoas, que é o que está acontecendo em alguns países do mundo. E aí, o que acontece com a Previdência? Vai criando um déficit maior na Previdência, porque a contribuição das pessoas diminui. Então, quando você não olha para os trabalhadores, você só quer beneficiar alguns poucos ricos, você produz consequências absolutamente contraditórias. Essa reforma trabalhista, ela abre um rombo na Previdência. Então, eu sugiro que seja prudente para todos nós. E acho que todos nós temos de lutar por isso. A eleição presidencial de 2018 já começou. Ela começou não porque estão fazendo campanha eleitoral, mas porque estão discutindo os problemas. A discussão dos problemas feitas por você, por mim, por todos nós, em cada uma das nossas áreas, é fundamental. E acho que a iniciativa do presidente Lula de fazer caravanas para discutir as grandes questões, ela é uma iniciativa muito importante, porque ela cria esse espaço democrático que não precisa do dia 18, aliás, do dia 18, de 2018 para ocorrer. Você tem de discutir seu país todos os dias e todas as horas. A senhora acha que é possível levar avante a ideia de um candidato que surja num truque, como se sem querer rimar, Hulk? Olha, eu acho que no Brasil é muito difícil esse processo. E acho, por que eu acho?
Porque nós temos uma experiência de candidatos feitos pela mídia, né? Os caçadores de Marajá e companhia. Mas um outsider hoje está se mostrando cada vez mais difícil de decolar. Você tem hoje dois outsiders. Um que é o padrão, né, vamos dizer, o Trump tupiniquim, que é o Bolsonaro. Não, o Trump tupiniquim, para mim, é o prefeito de São Paulo. Eu tinha tirado ele do lista de personagens. Pois é, você já tirou, mas ele que é o Trump, é o chamado gestor que não gere, entendeu? Com o J. Com o J, embora tem boa essa sugestão. O outro, sabe, é uma pessoa que tem todo o direito de querer ser candidato, é um brasileiro nato. Mas, me desculpem que o exemplo... Por que eu falo isso? Porque eu assisti uma cena dantesca em Harvard. Eu assisti ser considerado política social a distribuição por programa de auditório de uma casa, duas casas, três casas, quanto a carência de casa no Brasil, déficit habitacional, se conta por milhões. E nós começamos a encarar esse déficit habitacional com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos 4,5 milhões de moradias, entregamos em torno de 2,7 milhões. E eles estão interrompendo, eles estão fazendo, pararam com Minha Casa Minha Vida, que era a população carente, aonde que tem o déficit, e estão fazendo Minha Mansão Minha Vida. Faixa 1 virou zero. Zero. Faixa 1 desapareceu do mapa, e é ali que estava a necessidade, era ali. E você veja o seguinte, não é possível fazer programa social no Brasil com essa carência para 4, 5 pessoas. Programa de auditório está aquém, como eu disse lá no início do programa, do seu programa, eu disse, olha, programa de auditório é pior que os programas pilotos do PSDB. Os programas pilotos do PSDB pelo menos era para 50 mil. O nosso foi para, vou repetir, Bolsa Família para quase 56 milhões, mais médico a 63 milhões. A senhora não enxerga, como tentam fazer crer, o perigo Bolsonaro, a polarização Bolsonaro versus Lula, que a meu ver também não existe? Olha, eu acho que o Bolsonaro não é uma ficção. Acho que, e nem tão pouco como perguntaram para mim lá fora, se o Bolsonaro era um produto da militar. Não é também. As Forças Armadas Brasileiras não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro faz parte, tá, desse processo golpista que desencadeia um processo de intolerância, de racismo, de misoginia e que cria um antagonismo dentro do país porque trata todas as questões sociais como sendo produto de uma mente que quer se aproveitar do pobre. Você lembra da história que a Bolsa Família era Bolsa Esmola? Não. Essa é a visão desse pessoal de direita. Mostra da parte deles uma ignorância e também uma ignorância lapidar, porque o Bolsa Família ele está feito em cima de um imenso cadastro da pobreza no Brasil, que a gente sabe onde estão, quem são, se não destruir o cadastro, onde moram, que nós levamos 13 anos construindo. E, ao mesmo tempo, em cima de uma plataforma digital, que é um cartão, em que não há um contato clientelista muito ao gosto, né, desses aí que nos acusam. Nós jamais aceitamos uma relação clientelista com a população. Nós entregávamos o cartão através do banco. Por quê? Porque ele tinha o direito de receber o cartão, ou ela, geralmente ela, que era cidadã. Por que era ela? Porque a gente sabe que mulher na família brasileira ocupa um papel fundamental. Sem falar mal dos homens, mulher não bebe no bar da esquina. A mulher a mãe faz qualquer negócio para dar comida para os filhos, para dar uma coisa melhor para o filho. É
Por isso que foi para a mulher. E também porque a gente tinha uma condicionalidade. Se você tem uma condicionalidade que é garantir que a criança e o jovem compareçam no mínimo, tenham uma taxa de presença de no mínimo 87%, né, de comparecimento às aulas, e que faça vacina três vacinas obrigatórias, e a mulher faça 3 pré-natal, tem de ter a mulher fiscalizando, ela te ajuda a fazer isso. Então, é uma visão absolutamente errada do país. E eu acho lamentável, porque também tem uma hora que eu fico achando que o componente exclusão, o componente da desigualdade, que é a exclusão histórica no Brasil, ele se combinou com a lógica do privilégio. Nós somos o maior país negro fora da África. E o segundo maior, se contar a África, o primeiro é a Nigéria. Nós vivemos em escravidão até 1888, quando eu fiz a conta do dia que eu nasci. Quando eu nasci eu nasci em 47, né? Tinha 12 anos até o final do século, mais 47, dá 59 anos. Tinha 59 anos que a escravidão tinha acabado. Você acredita que 57 anos acaba com essa marca terrível que é a escravidão? Não, não acaba. Muito menos 138 anos. Então, o que é agora? O que nós temos de ver? Nós temos de ver que tem um componente de privilégio. Aquela história da mulher sobre... eu não sei se vocês viram um Twitter entre a patroa e a empregada. E a patroa reclamando da empregada de forma dura. Vocês viram isso? Para mim, em toda a exclusão no Brasil, tem um lado que tem a lógica do privilégio. Sim. Então, quando aquela história, esse pessoal está transformando os aeroportos do país numa grande rodoviária. Porque antes no aeroporto só entravam eles, uns poucos. A hora que começa a entrar o povão, acham, né, tá demais. Uma das coisas que mais me comoveu foi assistir uma formatura, e agora eles acabaram com a formação de médicos no Brasil, e a classe média tem de perceber que este golpe é contra ela, vai reduzir as oportunidades de trabalho dela, a proibição de novos cursos. Mas eu assisti uma formatura de médicas, e uma das moças que estavam formando em medicina, ela era negra, e ela disse o seguinte: no Brasil, quando a senzala vira médica, a Casa Grande surta. Ela tem toda a razão. Eu queria agradecer em nome meu e da Beth e dos leitores do Tijolaço, agradecer de coração a sensibilidade que a senhora teve com um veículo alternativo, que é a parte que nós podemos fazer pela democratização dos meios de comunicação. Batalhar, insistir, trabalhar para que não só o nosso país reencontre o caminho da democracia, como também a nossa profissão reencontre o caminho da liberdade e não fique contida em 4 ou 5 veículos que impõem a visão que tem o povo brasileiro. Obrigado. E aí eu posso fazer uma propaganda final? Pode. Leia o Tijolaço.